Êxodo 21, entre o capítulo 21 e o 31, nós vamos passar por muitos textos bastante pesados, e eu quero que Deus me dê sabedoria para não tocar em nenhum ponto polêmico, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus é totalmente rico em sabedoria, e Ele sabe de todas as coisas. E quando algo nos gera polêmica é porque nós somos fracos de entendimento e não conseguimos entender até onde que Deus já pensou. A partir do capítulo 21, eu vou ler do verso 1 ao verso 36, e você vai ver que esse texto difícil, ele também tem uma mensagem para a igreja dos nossos dias. Amém? Eu repito, esse texto difícil, ele também tem uma mensagem para a igreja dos nossos dias. São estes os estatutos que lhes proporás: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá foro de graça. Se entrou solteiro, sairá, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der filhos a ele, filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair foro, então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu em desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá em retribuição, nem pagamento em dinheiro. Vou ler de novo 11. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela sairá sem retribuição e nem pagamento em dinheiro. Quem ferir a outro, de modo que este mora, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que mora. Perceba você que o texto diz aqui: tirá-lo-ás até mesmo do meu altar. A pessoa não tinha mais direito de comparecer diante do altar. 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem maldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado em seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente ele pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é direito seu, dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte,
porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir foro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo ir foro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que mora, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido o resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido, quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já era antes chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Deus deu os 10 mandamentos. Nós já estamos caminhando nesses estudos. No capítulo 19, Deus mandou que o povo se preparasse. No capítulo 20, Deus deu os 10 mandamentos. E ainda no capítulo 20, no final, Deus deu a lei sobre os altares. E essa lei é muito importante que a gente entenda ela. Ela não está fora do contexto, porque todas as coisas no reino de Deus, elas vêm do altar. A Bíblia fala que Deus está no Santo dos Santos e há um trono nos céus. E esse trono, ele atinge a terra quando o ser humano faz um altar em culto a Deus. Esse altar, seja ele de terra ou de pedras, ele significava a presença de Deus. Deus deu os 10 mandamentos, 4 verticais e 6 horizontais, 4 que falavam do relacionamento com Ele, verticais, e 6 horizontais que falam do relacionamento com o próximo. Os 4 primeiros são para uma aliança com Deus, e os 6 últimos são para testemunhar dessa aliança. Ainda faz parte do capítulo da aliança, aqui no capítulo 20, a ordem sobre os altares. E a aliança com Deus está sempre intimamente ligado com o culto com Deus. Sempre, sempre, sempre. Em toda a história bíblica, desde o Antigo ou no Novo Testamento, há sempre um entrelaçado muito íntimo entre uma aliança e culto, entre o culto e os altares. Sempre. Dos grandes homens que viveram no Antigo Testamento, como os grandes homens que viveram no Novo Testamento, o culto sempre fez parte do testemunho de que há uma aliança. Deus requer o coração, a fé, o testemunho e o tempo. Amém? Nós já aprendemos isso durante 3 cultos. Você pode falar junto. Deus quer o nosso coração, a nossa fé, o testemunho e o tempo. Entregar o coração é um ato, porque entregar o coração está se referindo a um ato de conversão. Muitas vezes você já deve ter ouvido em podcast ou em pregações alguém dizer assim: tal pessoa está passando por um processo de conversão.
Mas na verdade, aquela pessoa, ela quis dizer processo de evangelização. A evangelização é um processo, porque a evangelização, ela consiste em ouvir, crer e quebrantar. Nem todo mundo quebranta, e nem todo mundo ouve, e nem todo mundo crê. Mas nós levamos em consideração um processo que dá certo, e o processo que dá certo é um processo de evangelização que consiste em ouvir, crer e quebrantar. A conversão é um ato. Assim como a concepção humana é um ato. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, aquilo é um processo que é um ato. A gravidez é um processo. O nascimento é um ato. O crescimento de um ser humano, o desenvolver do corpo físico é um processo. Morrer é um ato, não é um processo. Assim também, entregar o coração é um ato, mas ele é demonstrado por um processo demonstrativo. Ele é um ato que nunca termina, ele é um ato que é um processo. Mas quando nós olhamos, a fé, o testemunho e o tempo são desenvolvimentos processuais. O apóstolo Paulo fala que nós crescemos de fé em fé. E fé na Bíblia sempre se refere a relacionamento com Deus. E aqueles que crescem em fé também vão crescer em testemunho. E quando nós falamos de testemunho, nós não estamos falando de testemunho. Nós não estamos falando de uma ladainha que alguém faz diante da igreja, e às vezes até sai nossa, como aquele tempo era bom. Misericórdia. Quando nós falamos de testemunho, a Bíblia fala de testemunhar, ela não está necessariamente falando de falar, de abrir a boca, mas ela está falando de viver, a tal ponto que as pessoas olham para o Estevão e elas veem Cristo em Estevão. A tal ponto que as pessoas olham para Paulo e veem Cristo em Paulo. A tal ponto que as pessoas olham para os apóstolos e veem Cristo nos apóstolos. Isso é testemunho. Aqueles que crescem em fé, crescem em testemunho. E tempo é uma entrega. Até quando? Apocalipse 2,10 diz que nós precisamos ser fiéis até o fim. E fala de tempo. A salvação, ela é desenvolvida dentro de um tempo. A partir do dia da conversão até o dia que nós somos glorificados. Processo é santificação e consagração. Glorificação, que é a morte do crente. O crente não morre, ele é glorificado, ele é promovido. A glorificação é um ato de encontro com Jesus. Do capítulo 21 ao capítulo 31, Deus mostra que a aliança precisa interferir na vida do crente. Eu quero que você olhe uma coisa que nós precisamos perceber. No capítulo 20, no verso 21, no capítulo 20, verso 21, o texto diz assim: o povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Quando Moisés se achegou na nuvem escura onde Deus estava, Deus continuou falando com Moisés. E Deus falou com Moisés acerca dos altares. E tudo isso que Deus falou com Moisés naquele momento está entre o capítulo 21 e o 31. E depois alguns outros capítulos continuam ainda, porque Deus falou para o Moisés sobre o tabernáculo, sobre os altares, sobre a construção de todas as ferramentas de sacrifício do tabernáculo. Tudo isso Deus falou. Às vezes nós pensamos que o Moisés subiu no Monte Sinai e a única coisa que Deus deu para ele foram as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos. Mas não, Deus deu todas essas palavras para Moisés. Então do capítulo 21 ao 31, Deus mostra que a aliança precisa interferir na vida do crente. Esses dias eu estava meditando com algumas pessoas sobre algo que eu aprendi com outro pastor. E esse outro pastor, ele usava isso para fazer uma evangelização. Ele dizia assim: se um caminhão de 50 toneladas passar por cima de você, como você fica? O que sobra? E a resposta é nada.
Então ele pergunta para as pessoas: quem é maior, Deus ou um caminhão de 50 toneladas? Deus. Então como que uma pessoa pode dizer que ela teve um encontro com Deus e não mudou nada? Se um caminhão de 50 toneladas passa por cima de uma pessoa e muda tudo, como que uma pessoa diz que ela se encontra com Deus e não muda nada? Por isso que esse texto aqui, primeiro vem a lei acerca dos altares, e tudo vem do altar, tudo vem do altar. E o altar, vida no altar, precisa interferir na nossa vida. Aquilo que se faz diante do altar precisa mexer na minha prática, nos meus pensamentos, nas minhas mãos, nas minhas decisões. Aquilo que flui do altar precisa entrar na minha vida e precisa mexer comigo. O culto não pode acabar no templo, e sim ministrar o meu dia a dia. Esse culto que nós recebemos de Deus no sábado de noite, ele precisa ministrar a minha semana. Eu preciso, de uma forma como que regurgitar todos os dias e meditar naquilo. O culto precisa interferir na minha estrutura, porque tudo aquilo que eu recebi antes de Cristo não vem de Cristo. Aquela estrutura precisa ser triturada, e ela é triturada a partir do Espírito que vem do altar. Então tudo aquilo que vem do altar precisa entrar em mim e me quebrar, para fazer uma estrutura nova. O apóstolo João, em João 14, verso 15, ele diz assim, Jesus dizendo: se me amas, guardareis os meus mandamentos. João 14, 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. É Jesus falando. Então nós não podemos nunca prestar atenção quando alguém disser que o Antigo Testamento passou. Quando Jesus fala aos mandamentos, ele se refere a quais mandamentos? Tudo isso que vai do capítulo 19 até lá o capítulo 40. E Jesus diz: se alguém me ama, ele vai guardar essas minhas palavras, e todas elas estão vivas. 1 João capítulo 3, verso 24, e aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. 1 João 3, 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. O que é pecar nesse texto? É pisar nos mandamentos. Então nesse texto aqui não é apenas superficialmente, o que é pecar? É errar o alvo. Não, é pisar nos mandamentos, é tropeçar de propósito, não por acidente, é tropeçar de propósito. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Esses mandamentos, eles estavam com Deus no céu, muito antes de Jesus entregar eles para Moisés. Esses mandamentos não foram fabricados para Moisés, mas eles são eternos. Eles existem desde a eternidade. Eles foram entregados para Moisés, e eles vão reger toda a vida do céu. Eles são eternos. Então quando o texto diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, no céu o Lúcifer pecou exatamente contra esses mandamentos. Os mandamentos existiam, ele era Lúcifer, e esses mandamentos que condenaram ele a ser diabo. A aliança e o culto precisam penetrar na minha vida e alterar o ciclo da minha história. E eu faço essa pergunta para você: quando você analisa a tua vida e a tua história, há uma quebra de ciclo? Há uma mudança? Você consegue testemunhar para você mesmo de que houve uma diferença muito grande de um mês para o outro, de um ano para o outro? Você consegue testemunhar para você mesmo? Você consegue fazer um gráfico e dizer: eu mudei isso e mais aquilo, eu deixei aquilo e mais aquilo outro, eu estou andando pelo Espírito,
eu consigo ver diferença. O culto precisa transformar a relação com as pessoas e com as coisas. É isso que nós vamos ver aqui. Então tudo aquilo que estava vindo do altar, Deus estava dizendo assim: vocês vão comparecer diante de mim no altar, mas o culto não vai ficar ali no altar. O culto que vocês fizerem diante do altar precisa penetrar para dentro da vida de vocês. Isso que vocês vão receber no altar, aquilo precisa mexer e mudar a minha relação com as pessoas, inclusive com os escravos, inclusive como tratar a questão com os animais. Tudo isso está nesse texto. Eu preciso trazer essa mudança para dentro da minha vida. E Deus sempre quer ministrar o seu povo a partir do altar. E Deus sempre vai ministrar o seu povo a partir do altar. Então, como nós vamos trazer isso para dentro da nossa realidade? No Antigo Testamento eles levantavam altares de pedra ou de terra. E depois dentro do tabernáculo foi construído um altar específico que era carregado quando eles migravam de um lugar para o outro. Depois no templo de Salomão eles construíram um altar fixo. E em todas as épocas havia altares. O que é altar hoje? Quando você levanta cedo e você abre a sua Bíblia e você lê a Bíblia e você ora, você levanta um altar lá onde você está. A Bíblia nos ensina que nós precisamos levantar altares. Quando você abre uma pregação de um pastor cristão, como uma pregação cristã, e assiste aquilo e medita e deixa aquilo entrar dentro de você, você está levantando um altar, porque Deus está ministrando você, de dentro para fora, de fora para dentro. Quando nós viemos aqui na quarta-feira de noite, e nós abrimos as Escrituras, e nós meditamos sobre a palavra, nós cantamos a palavra, nós oramos a palavra, nós levantamos um altar. E nessa noite, quando nós estamos aqui no culto, nós estamos levantando um altar diante do Senhor. Quando nós nos levantamos antes, nós cantamos, batemos palmas e nós nos alegramos na presença do Senhor, nós levantamos um altar, e a partir do altar Deus sempre dirigiu o seu povo, sempre dos altares. Quando o povo de Israel se esquecia dos altares do Senhor, eles andavam errantes nos ídolos. Quando o povo de Israel se esquecia dos altares do Senhor, eles andavam pós os balins, as prostitutas, a desonestidade. Mas quando eles se voltavam para os altares, eles voltavam e eles eram ministrados para a presença de Deus, e eles se voltavam para a presença do Senhor. O comentarista bíblico Matthew Henry, quando ele começa a descrever esse capítulo 21 e fazer o seu comentário, ele diz o seguinte, eu fiz aqui uma anotação bem comprida e copiei ela na íntegra. Matthew Henry: as leis registradas nesse capítulo 21 estão relacionadas com o 5º e o 6º mandamento. Então vamos lá no 5º e no 6º mandamento. No verso 12, nós temos o 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. E o verso 13, não matarás. Todo o capítulo 21 vai estar fundamentado em cima desses dois mandamentos, o 5º e o 6º mandamento. E embora não se adaptem à nossa Constituição Federal Brasileira, especialmente na questão da servidão, nem as punições anexas não sejam compulsórias, ainda assim são muito úteis para a explicação da lei moral e das regras da justiça natural. Aqui há diversas aplicações. Do 5º mandamento se refere em especial aos relacionamentos. 1. O dever do Senhor para com os seus servos, os do sexo masculino. A gente vai ver isso no verso 2 até no verso 6. As servas, no verso 7 ao verso 11, como se relacionar com essas pessoas que eram servos. É muito importante a gente abrir um parênteses e a gente criar na nossa cabeça uma imagem correta. Quando o texto bíblico fala aqui de servos e de escravos, a escravidão não é a escravidão do período Brasil colonial.
onde os negros eram pegos lá na África e obrigatoriamente obrigados eram trazidos para cá para trabalharem de escravos, ou os índios eram pegos como animais e eram escravizados. Não é dessa forma. A escravidão nesse período e nesse lugar geográfico normalmente eram escravidões, escravatura, no sentido, alguém tinha uma dívida, então ele ia trabalhar na casa de alguém para pagar sua dívida. E depois que ele pagava a sua dívida, ele voltava para sua casa, sua propriedade, sua vida normal. Por isso que o texto diz que no máximo 6 anos de escravidão. Não importa o tamanho da dívida. Trabalhava 6 anos, no 7º ano era liberado foro. Não devia mais nada para alguém. Amém? Fechamos esse parênteses. 2. Punição aos filhos desobedientes. Porque esse texto aqui vai falar sobre filhos que matam os pais, filhos que amaldiçoam o pai, verso 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Filhos que ferem os pais, verso 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Então essas questões, elas não são apenas questões dos dias de hoje. Quando alguém diz assim, nossa, os dias estão terríveis, estão mesmo, estão muito parecidos com os dias de Ló, Sodoma e Gomorra, os dias de Noé. Mas essa desgraceira de vida nojenta, ela sempre existiu em todo o mundo. Até no mundo antigo, as cidades eram terríveis. E amaldiçoar, no verso 17, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Será que existem filhos que tenham a capacidade de amaldiçoar o pai e a mãe? E aqui amaldiçoar o pai e a mãe significa, o pai e a mãe têm aliança com Deus, mas os filhos deixam aliança com Deus e vão servir os ídolos. Esse é o sentido de amaldiçoar os pais aqui, nesse texto. Nós também podemos incluir desobediência, filhos que incomodam os pais, são umas desgraças. Do 6º mandamento, o 6º mandamento proíbe qualquer violência à pessoa de um homem. E aqui temos, primeiro, a respeito do assassinato, do verso 12 ao 14, a respeito do assassinato. O verso 16, furtos. 3, verso 18 ao 19, ataques e agressões. 4, do verso 20 ao 21, castigos a servos. 5, agressão a uma mulher grávida, do verso 22 e o verso 23. 6, a lei de retaliação, verso 24 ao 25. 7, mutilação de um servo, verso 26 e 27. Feridas causadas pelos chifres de um boi, verso 28 ao 32. 9, prejuízos pela abertura de uma cova, verso 33 ao 34. E 10, briga entre bois, verso 35 ao 36. E eu quero fazer 5 aplicações aqui, porque Deus ensina através das leis. Deus sempre ensinou através das leis. E por muitas vezes eu tenho ficado muito triste quando eu escuto pastores ou alguém pregando alguma coisa acerca de lei, dizer que a lei era ruim, que a lei era complicada. Todo ser humano precisa de uma lei. Nós precisamos de lei. No Egito o povo tinha uma lei para obedecer. Todas as civilizações antigas, começando lá pelos antigos sumérios, tinham leis. Se nós não tivermos leis federais, estaduais, no que vira tudo? Já assim nós vivemos hoje em 2023 num país aonde que aqueles que deveriam legislar a lei tropeçam na lei de propósito. Depende de quem tropeça na lei é absolvido e depende de quem é condenado. Nós vivemos nesse país. Mas a lei de Deus sempre foi boa e Jesus não anulou a lei que Ele mesmo deu para Moisés. Amém? Quando nós chegarmos lá no estudo bíblico estudando Mateus, e Jesus vai dizer assim: eu não vim anular a lei, mas vim cumprir.
Jesus não está falando dessa lei, Jesus está falando da lei profética. Nós vamos chegar lá e eu vou explicar para vocês. Mas Jesus não anulou essa lei nunca. Essa lei nunca foi anulada. E eu digo para vocês, nós precisamos entender o que existe por detrás disso. Nós somos seres inteligentes, nós somos cristãos. O que tem por detrás disso? Não apenas olhar sábado por sábado, mas o que tem por detrás, Deus quer o meu tempo. O que tem por detrás de tudo isso? O que tem por detrás da idolatria? A idolatria não é só ídolos, mas o que tem por detrás dos ídolos? Eu quero fazer 5 aplicações para a gente encerrar. Primeiro, aprender com o erro. O verso 2 diz assim: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas o sétimo sairá foro de graça. Era muito comum que alguém tropeçava na vida financeira, falia, e ele teria que trabalhar de escravo para alguém. Então essa lei prevê, a lei de Deus prevê que alguém pode tropeçar para ser escravo, mas a lei de Deus também prevê que o juízo não dura para sempre, tem que vir misericórdia. Então 6 anos só vai trabalhar, e no 7º ele será libertado, receberá foro de graça. Então o que a lei ensina? Aprender com erro. E erros implicam em períodos de dores. Ser escravo, não se ganha dinheiro, se trabalha para alguém outro, se investe tempo, vida e saúde, são 6 anos perdidos. Será que isso doía para essa pessoa? Ela tinha 6 anos para pensar, e no 6º ano, ou no 7º, quando ela saía, ela teria que ter pelo menos aprendido a não tropeçar no mesmo pecado. Isso é graça, e Deus nos concede isso, mas isso implica em períodos de dores. Então não é graça barata para tudo. Você vai aprender, então você tem 6 anos para refletir sobre as coisas. Erros implicam em custar tempo. Nós já aprendemos isso. Erramos e Deus nos tira 3, 4 anos de tempo. E nós olhamos para trás, são anos perdidos. A única coisa que eu tenho desses anos é a vida. Mas foram anos perdidos, não aprendi nada, não construí nada. A única coisa que eu aprendi é: não preciso ou não devo mais fazer o mesmo erro. E a prática do pecado gera escravidão, perca de tempo e comprometimento das finanças. Então a maior escravidão de todas é a escravidão do pecado. E o pecado escraviza as pessoas, mata a vida delas. O pecado cega. O pecado é a pior algema que alguém pode pôr sobre as mãos. E o pecado, ele entra sempre na vida da pessoa pela porta, nada a ver. E depois a pessoa está presa, escrava durante muitos anos. Segunda aplicação: misericórdia com os servos. Nós vamos ver aqui várias vezes falando, olha, verso 7. Se um homem vender sua filha para ser escravo, por que esse homem venderia a filha? Porque ele tinha dívidas. Então era praticado a questão de vender os filhos. Até então não tinha lei, vendia os filhos e os filhos iam embora, nunca mais. Mas veio a lei com misericórdia dessas crianças. Se alguém vender filho ou filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os... É misericórdia. A lei de Deus traz misericórdia, e principalmente sobre as mulheres, misericórdia. Os hebreus foram escravos no Egito. Agora Deus tirou eles do Egito. Eles não são mais escravos, e muitos se tornariam senhores. O que eles aprenderam no Egito? Como no Egito um senhor tratava os seus servos? Com chicotes e gritos. A tendência é que esses hebreus tratariam os seus servos com chicotes e gritos e com truculência. Por isso que Deus coloca essa lei sobre eles, dizendo: vocês vão ter servos, escravos, mas vocês vão cuidar desses servos e escravos como eu cuido de vocês. Agora não deveriam maltratar seus servos como eles foram maltratados. O que isso nos ensina?
quebrar o ciclo de estupidez e violência. Se alguém teve pais violentos, não significa que ele vai ser um pai violento. É necessário quebrar esse ciclo. Nós precisamos quebrar ciclos. A palavra de Deus, quando Deus chama Abraão, Deus dá uma ordem para Abraão: sê tu uma bênção. E Deus diz para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém? Amém. Abraão seria o homem que quebraria um ciclo de maldição que veio até no pai dele. O Abraão não colocaria isso para frente, morreria nele. Nós precisamos ser condutores de bênçãos. Toda maldição que veio, vem até nós, e nós somos os quebradores de maldição. A partir de nós vai ter bênção e não mais maldição. A partir de vocês não vai mais ser praticada a truculência, mas vocês vão praticar a misericórdia com os servos de vocês. Terceira aplicação: cuidado com a negligência. Verso 29. Mas se o boi dantes era dado a chifrar. Aí alguém tinha um boi chifrador, tinha chifres e era bravo, e o dono sabia que era chifrador. E boi chifrador pode matar uma pessoa. Mas se o boi dantes era dado a chifrador e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem e mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Verso 36. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi será seu. Negligência. Saber que existe perigo e negligenciar a situação pode se tornar pecado. Mas eu não fiz nada, mas deveria ter feito. Negligenciar, saber que há um perigo nisso e não amarar o boi, e esse boi chifrar, a pessoa até poderia dizer: mas não fui eu que chifrei, não fui eu que matei. Mas quem era o dono e o responsável pelo boi? Você. Então você vai pagar. É negligência. Deuteronômio 22:8, o texto diz assim: quando edificares uma casa, farás um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a tua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Então o que essa palavra está dizendo aqui? Não seja negligente. Se você sabe que tem algum perigo, vai lá e feche, para que não seja derramado sangue inocente. O apóstolo Tiago fala em Tiago 4, verso 17: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Cuidado com a negligência. Se nós sabemos que nós precisamos resolver isso e mais aquilo, e fechar esse buraco e mais aquilo, e nós somos negligentes, alguém se machucar, nós seremos cobrados, o sangue será cobrado das nossas mãos. Não adianta sair fora. Nós podemos sair de fininho da justiça humana, mas não da justiça divina. Quarta aplicação: perigo da irresponsabilidade. A negligência e a irresponsabilidade são bem irmãs, são bem parecidas. Enquanto que um sai fora porque ele quer se livrar, o outro negligencia por inocência. Mas é pecado igual. Verso 33. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Mas também poderia cair uma pessoa ali dentro, não apenas um jumento, uma mula, um animal. O que esse texto nos quer ensinar? O perigo da irresponsabilidade. O irresponsável sempre traz dores para o próximo. Pais irresponsáveis vão trazer dores para os filhos. Marido irresponsável traz dor de cabeça e dores para a esposa. Pastores irresponsáveis trazem dor de cabeça para a igreja. A irresponsabilidade é terrível. E a irresponsabilidade é como um dente
cariado na boca. Você não pode morder em cima, que ele te dá um choque. A irresponsabilidade é terrível. E a irresponsabilidade tem um preço e tem uma punição nesse texto. Provérbios 26, 27, o texto diz: quem abre uma cova, nela cairá. Quem abre uma cova, para o outro cair, também pode cair. E o texto diz que existe uma punição. O irresponsável é capaz de levantar uma armadilha sem ter tido a intenção. Quem cavou essa cova teve a intenção de montar uma armadilha para um jumento, para uma mula? Não. Mas se o texto está descrevendo isso, é porque já tinha acontecido. Então o irresponsável vai lá e cava um buraco. Ele não pensa na cabeça dele: olha, pode alguém cair ali e se desnucar. É sem intenção. Mesmo sem intenção, cavou o buraco e nem se deu conta que aquilo se tornou perigoso. E mesmo sem intenção, se torna culpado. Quinto e última aplicação: servo para sempre. O verso 5 e o verso 6 são para mim a aplicação muito forte. Porém, seu escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fora. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele servirá para sempre. Sovela é uma ferramenta que eles usavam, e até hoje você pode procurar no Mercado Livre, tem para vender. É uma ferramenta para furar couro, sovela. E eles furavam também a orelha. O que tem por detrás desse texto? O texto vai dizer aqui que se um escravo foi trabalhar na casa de alguém, e lá naquela casa ele recebeu uma esposa e ele formou família, e em 6 anos alguém poderia ter filhos, até 5 filhos nessa época. Aí ele trabalhou o seu tempo, chegou o 7º ano, que é o ano do jubileu, e ele poderia ir embora, mas ele diz: eu não quero ir embora, eu quero ficar na casa. Ele poderia ficar? Sim. Esse texto, ele faz uma menção da casa do Senhor. No reino de Deus há trabalhos, mas há também atrativos incomparáveis. O que esse texto nos diz? A Bíblia diz que debaixo de pecado nós somos escravos. Alguém poderia sair e dizer: eu não quero mais ser escravo, eu quero ser apenas servo? Sim, mas ele precisava fazer uma aliança. O que a ombreira tem a ver aqui? Nós temos alguns ingredientes. Temos uma ombreira, mas eu faço a pergunta para você: por que esse servo queria ficar nessa casa? O verso 6 nos dá respostas aqui. Porém, seu escravo expressamente disser: eu amo o meu Senhor. Na casa de Deus, no reino de Deus, quem é o Senhor? É Deus. E esse escravo, ele tinha pelo menos 3 atrativos: o Senhor dele. Então o texto vai falar assim: minha mulher e meus filhos. Ele tinha uma família ali. Não quero sair fora. Então eles fariam uma aliança. Por que é que isso teria que ser feito à ombreira de uma porta ou na porta? Porque faz uma referência à noite que eles saíram do Egito, em que eles precisavam passar sangue nas umbrais das portas. E por que furar a orelha? Em alguns lugares na Babilônia ou na Síria, os escravos eles cortavam os cabelos de uma forma diferente. Tem até histórias que faziam um corte na língua para marcar determinado escravo de tal senhor. Mas por que aqueles que queriam ficar na casa do seu senhor furavam a orelha? Porque isso aqui tem uma mensagem espiritual. Na casa de Deus, Deus trabalha com servos e não com escravos. Existe a diferença entre servo e escravo? O escravo, aquela pessoa que vai numa igreja e ela é um escravo,
ela está trabalhando porque ela pensa que ela tem uma dívida muito grande com Deus, ela precisa pagar a dívida dela. Ela trabalha sempre debaixo de pressão, ela não consegue se sentir filho, ela só consegue se sentir escravo. Ele faz tudo por obrigação, tudo é difícil. O tempo todo esse escravo ficava contando os dias para ver se já dava 6 anos. Se já dava 6 anos, se a dívida já estava paga. Um escravo se preocupa o tempo todo em ter liberdade. E o escravo não se sentia bem na casa do seu senhor. Ele, na primeira oportunidade, ele queria ir embora. Ele queria sair desse lugar. Mas o servo, ele não vai embora. Primeiro pelo Senhor. Eu amo o meu Senhor. Eu tenho um Senhor nessa casa. Eu tenho um Senhor nessa igreja. O Senhor fala comigo. Eu tenho experiências com esse Senhor. Esse Senhor ministra a minha vida. Então eu não vou embora, porque nessa casa eu tenho um Senhor. Segundo, eu não vou embora, porque nessa casa eu tenho uma família. Se tem algo que nos segura num lugar, é família. Eu não vou embora dessa igreja porque os crentes ali são a minha família espiritual. Eu não vou embora porque eu tenho a minha família. Então vem ali uma grande diferença entre o servo e o escravo. O servo trabalha com alegria. O servo faz tudo com alegria. Ele vem com alegria, ele vai com alegria, ele está com alegria, ele ama a sua família. Toda a vida dele está fundamentada em alegria, porque a dívida já foi paga, ele não tem mais dívida, ele só tem para desfrutar. O pai, ele só tem para desfrutar. Os irmãos, ele está desfrutando da vida que Deus lhe deu. Esse é um servo. E por que a orelha? Por que a orelha? Por que furar a orelha? Porque a orelha tem a ver com o ouvido, e nós somos dirigidos por Deus através do quê? Dos ouvidos. Adão e Eva perderam a aliança porque eles deixaram de ouvir Deus para ouvir Satanás. Ouvidos. E sempre de novo, Deus vai ministrar a nossa vida através de ouvir. Por isso que tinha que furar o ouvido. E aquele furo e o sangue que era derramado, ele falava acerca de uma aliança. E nós precisamos ter uma aliança com o nosso Senhor. Se você ainda se sente escravo dessa casa, você precisa pedir para Jesus mudar as suas ideias. Porque Deus não trabalha com escravos, Deus trabalha com servos livres. E o servo tem alegria no seu Senhor. O servo tem uma família. E o servo tem uma aliança. E o servo não vai embora. A porta poderia ficar aberta. E o servo não iria embora. Porque ele tinha prazer no seu Senhor. A liberdade de ser servo. Amém. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós encerramos hoje aqui esse momento de meditação, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e o Senhor é maravilhoso sobre todos nós. Obrigado, Senhor Deus, pela sabedoria incrível da Tua palavra. Senhor Deus, obrigado, que a Tua palavra tem se manifestado a nós de uma forma tão poderosa e maravilhosa. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame sobre nós mistérios de sabedoria, para a gente conseguir entender todos esses textos, que aos nossos olhos humanos são tão difíceis, mas nós cremos que o Teu Espírito Santo vai abrir as portas dos céus e vai nos ensinar através dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.